Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. Hoje a gente vai aprender a criar o nosso banco de dados, configurar ele, criar nossas classes. Nossas classes vão simbolizar nossas tabelas, então a gente vai aprender a criar elas para já criar nossas tabelas. E a gente vai aprender também a criar nossos repositórios para deixar tudo pronto para quando a gente precisar salvar nossos registros, beleza? Então bora para o nosso vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no build.gradle, tá? E eu vou colocar as dependências que a gente precisa. A gente já deixou algumas dependências no último vídeo, tá? Mas ainda ficou faltando algumas. A primeira dependência que a gente vai usar é aqui a do JPA, que vai ajudar a gente a criar os repositórios, as classes, as tabelas e ajudar a gente a salvar o registro de fato, tá? E segundo, a gente vai colocar o do Postgres, tá? Como eu estou usando o Postgres aqui para fazer o projetinho, eu vou usar o do Postgres. Se você for usar outro banco de dados, aí você troca aqui, por exemplo, para o MySQL, dependendo do banco que você está usando. Bom, copiar e colar ele aqui, tá? Eu vou sincronizar aqui com o Gradle, ele já mostrou o ícone aqui pra mim, e ele vai fazer o download aqui tudo pra gente. Tá tudo bonitinho. Como é que eu consegui isso? Vou deixar aqui na descrição o site que eu pego, que é o Maven Repository. Vocês vão lá, colocam a dependência que vocês precisam e façam um download, que é bem tranquilo de usar, tá? Vou deixar na descrição. Vou fechar aqui. Vou vir agora no application.properties, que é onde eu vou colocar minhas propriedades e configurações, tá? Eu já deixei elas aqui prontas. Primeiro eu vou copiar esses aqui para dizer para o Spring que eu estou usando o Postgres, tá? Vou deixar na descrição tudo isso também. Também vou pegar esse aqui, que é o Hibernate DDL Auto, tá? Isso aqui é para sempre que eu atualizar alguma coisa nas minhas classes, ele já espelhar para o banco, beleza? Por fim, eu vou pegar aqui também a parte de conexão de fato, tá? Que é o URL, usuário e a senha, tá? Que é de um site que eu uso. Eu vou deixar na descrição também. E por fim, eu vou trocar a porta que ele executa, tá? Só a título de curiosidade mesmo para vocês. É assim que a gente consegue trocar a porta do Spring para ele, em vez de executar no 8080, tá? Eu vou deixar aqui só de curiosidade mesmo. E é isso, basicamente, tá? Bom, a gente já configurou todo o nosso banco aqui. Agora a gente precisa criar nossas tabelas, tá? Para criar as tabelas, a gente não vai criar no banco de fato. A gente cria uma classe e ela vai espelhar para o banco todas as tabelas e campos que a gente cria aqui, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar um pacote novo primeiro, para deixar bonitinho e organizado. Entity. Agora eu vim aqui, criar uma classe nova, tá? Como vai ser autores e livros, a gente vai precisar de duas classes, tá? Primeiro é o livro, o autor, quer dizer. Como a gente está deixando tudo em inglês, vou deixar com TH, que é em inglês mesmo. Bom, eu preciso dizer agora para o Spring que isso aqui é uma tabela no banco, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou usar duas anotações. Table e anotação entity, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? Bom, primeiro eu vou colocar as propriedades dela, os nomes, e já explico. Autor, tá? Vou deixar em letra minúscula, não tem problema. Bom, qual que é a diferença de uma para outra? A table aqui é o nome que ele vai criar lá no banco de dados, tá? Esse nome aqui ele vai criar lá quando a gente for executar aqui no dbeaver. O @entity é o nome que a gente usa quando a gente está criando as carries dentro do Spring aqui. Quando a gente for criar uns métodos aqui com as carries, a gente vai se referenciar a essa classe autor, a tabela autor, por esse nome que está aqui. Eu vou deixar os dois iguais, tá? Eu sempre deixo os dois iguais, porque nesse caso aqui faz sentido deixar os dois iguais, então a gente vai deixar os dois iguais. Mas isso aqui basicamente é o nome que fica na tabela no banco de dados, e esse aqui é como a gente vai chamar ele, essa classe aqui, dentro do Spring, quando a gente estiver fazendo as carries aqui dentro, tá? Que eu vou mostrar ali na classe repository depois. Bom, a gente tem esses dois e agora a gente vai criar três coisinhas. Primeiro o construtor e as propriedades dessa classe autor, tá? A gente vai criar um ID, tá? Porque precisa ter um ID nossa tabela. Nosso autor tem um nome, tá? Então a gente vai criar um nome. E agora a gente vai criar o construtor do autor, tá? Pronto, já tá tudo certinho aqui. Agora a gente precisa configurar nossos campos, tá? Eu vou colocar um @id para ele saber que esse aqui é o ID da nossa tabela. E agora eu vou usar esse generated value, tá? Sequence, tá? O que vai acontecer com isso aqui? Ele vai gerar números sequenciais. Eu não vou precisar ficar passando o ID aqui para a minha classe na hora de salvar. Ele vai gerar sequencial lá no banco para mim, tudo certinho, eu não preciso passar. Por isso que no construtor eu só estou passando o nome, tá? Beleza? Bom, a gente está usando essas anotações aqui, agora vamos usar a anotação na coluna, tá? A gente pode configurar o nome que a gente quer que ele crie lá no banco, tá? Esse aqui é o nome que a gente chama aqui dentro da classe, como vocês sabem, né? Propriedade. E aqui o nome que eu coloco aqui vai ser o nome que vai criar lá no dbeaver. Então, mas eu vou deixar o mesmo nome só de... não tem problema nenhum.
Bom, com isso está configurada a nossa classe certinho, já com tudo que a gente precisa. Agora a gente vai configurar a nossa classe book, tá? Como tem o autor e o livro naquela lista que eu mostrei, a gente só ficou faltando criar o book, beleza? Book é livro, né? Bom, agora aqui para criar nosso livro, a gente vai fazer a mesma coisa, beleza? A gente vai criar o @entity e @table. Vou copiar daqui do autor, tá? Para ficar mais fácil. Mesmo motivo, tá? Mas aqui eu também vou usar o mesmo nome, não tem problema nenhum. Agora a gente vai copiar os campos também, tá? Eu vou usar o mesmo, como o livro vai ter nome também, vai ter ID, eu vou copiar os dois, não tem problema. Bom, aqui no book é um pouco diferente, tá? O book, eu quero ter acesso ao autor do livro, tá? Já no livro, no autor aqui, como não vai precisar eu ter acesso aos livros que o autor fez, de acordo com a nossa lista que a gente criou lá no primeiro vídeo, mas no livro eu quero ter acesso a quem que é o autor desse livro, tá? Então eu vou criar a propriedade autor aqui. Beleza? E como é que qual anotação eu vou colocar aqui quando eu estou referenciando a uma classe de fato, que é uma tabela no banco? Eu vou primeiro colocar a anotação many to one. O que faz essa anotação many to one, tá? Eu não vou explicar muito aqui o que é esses relacionamentos, tá? Porque é um pouco complicado. Eu vou criar uma playlist para isso, mas eu não vou explicar muito afinco, mas basicamente um autor pode ter muitos livros, tá? Então por isso que a gente está usando o many to one. Eu vou deixar na descrição mais ou menos quais são os que tem. Tem um para muitos, muitos para um, que é esse caso aqui. Ele basicamente explica qual é a relação entre uma tabela e outra. Eu vou deixar na descrição para ficar um pouquinho mais claro, mas se eu for explicar tudo certinho aqui vai demorar um pouquinho, vai ficar um pouco longo o vídeo. Bom, basicamente é isso, e eu vou colocar qual é a coluna que ele vai fazer o join, tá? Pronto. O que vai acontecer? Quando a gente gerar a tabela no banco do livro, ele vai ter o campo ID, vai ter o campo nome, e vai ter também um campo chamado autor ID. Ali a gente vai inserir a chave do autor. A gente não vai inserir a propriedade toda com os nomes, todos os campos do autor dentro daquela coluna. A gente vai inserir o ID do autor, tá? Então, por exemplo, a gente vai inserir um campo que vai ter isso aqui, ó. ID do livro, o nome do livro vai ser Springer completo, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei. E a chave primária do autor vai ser, por exemplo, 1 ou 10. E quando a gente precisa saber qual é o autor, lá na tabela a gente vai pegar o ID, ir até o autor e descobrir de quem é aquele ID, e a gente vai saber de quem que é o nome, tá? Só que quando a gente for usar aqui no Spring, a gente vai ter acesso à propriedade autor mesmo, tá? O JPA vai facilitar isso pra gente. Mas um pouquinho pra frente vocês vão ver isso. Vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos criar o construtor agora do livro, tá? Pronto, criou tudo certinho. Agora a gente tem um construtor, a gente passa o nome e o autor que a gente quer salvar. E bom, tudo certinho aqui, tá? Bom, vamos fechar isso aqui. Vamos fechar esse autor também. Agora fica faltando a gente criar nosso repositório, beleza? Vamos criar mais um pacote aqui para deixar tudo separado bonito. Book repository, tá? Vamos criar uma interface já para facilitar. E vamos criar também uma interface do autor repository, tá? Cada entidade a gente vai ter um repositório, tá? Ele que vai ajudar a gente a fazer a salvar, dar update, deletar os registros, encontrar os registros, tá? Interface também. Bom, como é que a gente faz aqui para criar facilitar esse repositório aqui? A gente vai estender de um cara chamado CRUD Repository. Como é que vai funcionar isso aqui? A gente vai passar dois parâmetros aqui, tá? Primeiro é a entidade, que é autor, e segundo a gente vai passar o ID do autor, que é long, tá? E pronto, tá? O que vai acontecer aqui? Se a gente acessar aqui o CRUD Repository, a gente vai ver que ele já tem alguns métodos prontos, tá? Como, por exemplo, salvar uma lista de autor, tá? Encontrar um registro, verificar se um registro existe, pegar todos os registros do banco. Bom, ele tem uma porção de métodos aqui prontos pra gente, tá? Que a gente consegue utilizar já sem ter que criar nenhuma query, tá? Óbvio que mais pra frente a gente consegue criar outras queries, tá? Mas por hora a gente já tem essas queries prontas aqui de salvar, deletar, umas queries bem genéricas. Vou fazer a mesma coisa lá com o book repository, tá? Vou copiar isso aqui para facilitar.
eu vou colocar book aqui. Mesma coisa, tá? Ele também vai ter acesso aqui ao salvar, ou salvar vários, enfim. Já tem aqui tudo prontinho, tá? Bom, agora como a gente já criou as nossas tabelas aqui, ó, nossos campos e classes aqui, quando a gente inicializar a aplicação, ele vai conectar com o banco, vai ver que tem essas tabelas para criar e vai criar tudinho lá pra gente no banco, a gente não vai precisar criar nada na mão, tá? Bom, e é isso que eu vou fazer agora. Eu inicializo a aplicação aqui agora, ele vai fazer toda a conexão com base naqueles dados que a gente passou ali. E pronto, aqui ele inicializou pra gente agora a gente vai lá no The Beaver que a gente vai conseguir ver isso, tá? Select asterisco from autor. E pronto. Ele trouxe aqui pra gente o ID e o name, que é os campos que a gente tem lá no autor. E por fim, a gente colocando o book aqui, a gente tem 3 campos também, o ID, o nome e o autor ID, tá? Como eu falei pra vocês, ó, vocês podem ver, ele é um inteiro ali o campo. Ele vai receber o ID do autor, tá? Mas quando a gente selecionar os dados lá no Spring, a gente vai ter acesso a todo o objeto do autor, beleza? Bem simples assim. Ele criou tudo bonitinho pra gente já, conforme a gente foi criando os campos e as tabelas e as classes lá no nosso Spring e já tá tudo certinho, tá? Por agora eu vou parar aqui, tá? A gente já deixou tudo prontinho. No próximo vídeo a gente já vai criar o formulário para adicionar os itens, já vai adicionar todos os itens, criar a classe de serviço e tudo mais. E já vai começar a ver os itens sendo adicionados no banco pelo próprio site que a gente está criando ali, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Se vocês quiserem continuar aprendendo coisas sobre Spring, Java e tudo mais, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Valeu!